Olá, meu nome é Darley Firmino e você está no canal Deus, o Enigma do Paradoxo. E por falar mais uma vez em paradoxo, em contradição, deixe-me levantar uma questão para fazer você refletir. Na sua opinião, quem foi que desceu do céu? O homem Jesus ou o Espírito de Deus? Vamos ver? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, disse Jesus: Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Repito, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, disse Jesus. Agora vamos ver exatamente quem é este pão que desce do céu. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16. Diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo sobre ele. Em outras palavras, o homem Jesus não veio dos céus. Quem desceu dos céus foi o Espírito de Deus. Até porque o homem Jesus estava aqui na terra. Olhando para o alto, ele viu os céus se abrindo e o Espírito de Deus descendo sobre ele. Sim, meu querido amigo. Quem desce dos céus é o Espírito de Deus, que é o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Até porque o homem Jesus não se encontrava na geração dos profetas. E mesmo assim, estes viram o pão de Deus descendo do céu. Veja o que consta. No livro de Isaías, no capítulo 32, versículo 15. Disse o profeta: Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. Sim, assim como o homem Jesus recebeu o Espírito de Deus, os profetas também haviam recebido. Está vendo? O homem Jesus não veio na geração dos profetas, mas o Espírito de Deus, que é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo, sim. Até porque o próprio profeta Isaías, ele profetizou acerca de Jesus no capítulo 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Quem haveria de descer do céu era o Espírito de Deus sobre o homem Jesus. Não era o homem Jesus que desceria dos céus, e sim o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Mas por que exatamente este pão que desce do céu dá vida ao mundo? Por quê? Simples. Preste atenção, meu querido amigo. Veja o que consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5. Disse o apóstolo Paulo: Deu-nos vidas com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Porque este Espírito de Deus é a vida espiritual do ser humano. Quem não possui o Espírito de Cristo se encontra morto em seus pecados. Os apóstolos passaram a ter vida em si mesmos somente após terem recebido este Espírito de Deus. Nada tem a ver com a morte e ressurreição do homem Jesus. Porque o homem só ressuscita após receber este Espírito que vem do alto. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo. Quando? Quando os apóstolos receberam este pão do céu, que dá vida ao mundo. Você consegue compreender este mistério, meu querido amigo? Consegue interpretar a verdade espiritual de Cristo? Não? Quer que eu te ajude a compreender melhor este assunto? Então veja o que consta no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Quando, porém, vier o advogado, que eu enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade. Jesus enviaria o Espírito da verdade sobre os apóstolos. Bom, se a ressurreição veio através da morte, sim, do sacrifício do homem Jesus, por que estes deveriam receber o Espírito de Deus? Simples, porque o Espírito de Deus é o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Os apóstolos se encontravam mortos em seus pecados, até terem recebido este Espírito de Deus, porque o mesmo havia ocorrido com os profetas. Os profetas também se encontravam mortos em seus pecados, até terem recebido este Espírito de Deus, porque o mesmo também ocorreu com o homem Jesus. Porque o homem Jesus não ressuscitou depois da crucificação,
porque Jesus também se encontrava morto espiritualmente. Jesus recebeu vida em si mesmo, quando recebeu o Espírito de Deus que veio do alto sobre ele. Ali, o homem Jesus ressuscitou de fato. Espiritualmente, tudo aconteceu no batismo. Tudo que aconteceu na crucificação é apenas uma metáfora para ilustrar o que havia acontecido a nível espiritual, tanto com os profetas, assim como com Jesus, quanto com os apóstolos. E o mesmo deve se repetir com cada um de nós, meu querido amigo. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Não é o homem Jesus que desce do céu, senão o Espírito de Deus. Por isso disse Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Para você ser revestido de poder, para você possuir vida em si mesmo, você precisa receber o Espírito de Deus, que é o próprio Cristo. Também, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, para encerrar. E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio o Espírito de Deus sobre eles. E a partir de então, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 5, deu-nos vida com Cristo, estando nós ainda mortos em nossos pecados. Os apóstolos não receberam vida após a morte e ressurreição do homem Jesus. Nada tem a ver, repito, com a morte e ressurreição do homem Jesus. Eles receberam vida em si mesmo quando receberam o pão de Deus que desce do céu e dá vida ao mundo. Este pão que desce do céu é o Espírito de Deus. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus queridos amigos.